Bom, hoje o tema certamente é o jeitinho brasileiro. E eu queria uma definição, o que é jeitinho brasileiro? Né? Quem poderia estar falando? Se é que existe uma definição de jeitinho brasileiro, né? Se é só que o brasileiro tem isso. Pastora Silvia? Uma definição é difícil. A gente pode até falar um pouquinho sobre a história, mas pensar numa definição, eu acho que do brasileiro já é um estilo de vida, né? Infelizmente, né, isso não virou só uma característica, mas acho que é um estilo de vida, né? O brasileiro, ele tem já naturalmente ele tem que contornar tudo, transformar tudo. Tem um lado bom disso, mas tem um lado extremamente nocivo, né? Para mim é um estilo de vida. E aí, Silvio? O jeitinho chamado brasileiro, né, ele tem seu lado bom e seu lado ruim. E, certamente, o lado bom ele passa pela criatividade, a facilidade que o brasileiro tem de resolver problemas que aparecem de repente, Adaptação, né? de se adaptar, exatamente. Mas só que não é a face mais conhecida do jeito. Isso que eu ia comentar. A face mais conhecida do jeito brasileiro é essa ânsia de burlar regras, de superar a lei, né, de trapacear para levar alguma vantagem. E o que é muito interessante é que o jeitinho brasileiro não é que ele é contra as leis, que ele é contra as regras. Ele não é um anarquista. Ele quer que a lei deixe de valer só para aquela situação específica dele. Detalhe, né? Só para ele levar pra vantagem naquela beneficiar. situação, exatamente. Por isso que é o tema, né, de hoje, jeitinho brasileiro versus honestidade. Mas é engraçado que a gente sempre vê o jeitinho como algo ruim. Mas será que esse jeitinho ruim, onde que será que ele começou, hein? Bom, Eu tenho uma ideia. eu imagino que esse jeitinho brasileiro ele não é bem brasileiro. Não. Esse jeitinho brasileiro ele é lá É bem humano, do né? tempo de Adão. Começou Ele é lá no do tempo Éden. de Adão. Começou lá no Éden, é verdade. Começou no Éden e aqui no Brasil ele se adaptou com uma facilidade enorme, né? Porque as pessoas que vieram aqui trazer, que nos colonizaram, elas também trouxeram essa herança maldita para nós, né? E infelizmente mas é um jeitinho que Adão e Eva inauguraram, né? Aquele jeitinho de querer levar vantagem, naquele caso ali, foi em cima de Deus, né? Querer ser como Deus, ter o conhecimento do bem e do mal, que, em outras palavras, significa ter o controle da própria vida e saber manipular, ter a rédea da sua própria história. E, de lá para cá, veio se aperfeiçoando até chegar no povo brasileiro. Verdade. Bom, chegando aqui no Brasil, né, nós temos todo um histórico. Primeiro, uma colonização que foi desastrosa, né? O Brasil foi invadido. Aqui, os povos que viviam aqui eram povos. Quando a gente estuda, né, os povos ameríndios, a gente tinha que ir muito mais fundo, porque tem muito mais para a gente aprender com eles. E, na realidade, a gente vê que o povo brasileiro não sabe nada. Por exemplo, não sabe que essa negligência que nós temos com o horário, né? Todo mundo fala, porque é filho de índio, é descendência de índio, porque os índios faziam isso. Isso é um engano, porque, na realidade, os povos Tupi e Guarani, eles tinham uma habilidade de se organizar. Quando eles falavam, olha, precisamos levantar um acampamento, eles levantavam um acampamento com milhares de pessoas em questão de minutos e não deixavam um vestígio. Na realidade, eram povos muito desenvolvidos, mas dentro daquela característica de uma vida ecológica, de uma vida tribal, né? E os espanhóis, que vieram junto com os portugueses, o Brasil foi colonizado pelos portugueses, mas numa empreitada Espanha e Portugal. Essa história de não ter horário veio com os espanhóis, porque eles achavam o seguinte, nós somos a corte espanhola, nós somos os filhos dos deuses. E os filhos dos deuses não podem ter pressa para nada. Então, esperem, nós temos todo o tempo do mundo. Isso ficou na nossa cultura, essa negligência com o horário, e nós nem sabemos. Nada a ver de brasileiro isso. Não tem, na realidade, isso Um é ranço ruim que a gente pegou dos uma mentalidade espanhola, da coroa espanhola, que ficou na nossa cultura. E que é um problema, porque você marca um horário, ninguém vem. E isso não é herança de índio. Nem fala Isso não é herança de índio, isso é herança espanhola, né? Isso está ligado diretamente ao caráter? O que vocês pensam disso? Eu imagino que sim. O jeitinho
ele está ligado ao caráter, porque caráter ele é expresso por aquilo que a gente faz, mas determinado por aquilo que a gente é. Né? Quando você conhece alguém pelo que ela faz, mas ela faz exatamente aquilo que ela é. Então, na verdade, esse jeitinho é um defeito no nosso caráter, é uma falha de caráter. Né? É um distanciamento dos padrões de moralidade, é um desejo de sempre fazer a sua vontade ser cumprida a qualquer custo, né? Sempre estar levando vantagem. Eu vejo como uma falha de caráter. E aí, pastora Silvia? Não, eu ia até brincar, porque a Silvia, além de pastora, ela é historiadora. Tá, Então gente? pronto, agora quebrou. Detalhe, vocês sentiram aí, né? Porque toda essa história a gente vai sair daqui com muito mais conhecimento, né? Por exemplo, essa questão do horário, né, que eu mencionei, com certeza eu acho que passa pelo caráter. Quando você deixa uma pessoa esperando, você está disponibilizando, você está tirando da pessoa algo que não é seu. Né? Você está usurpando algo que não é seu. Então, falta respeito, tem um sentimento de superioridade. Né? Deixa que os outros me esperem. Eu não vou esperar ninguém. Deixa que os outros me esperem. Seu sentimento de superioridade. Isso tudo interfere na nossa civilidade. E, com certeza, tem tudo a ver com caráter. Eu fiquei pensando, porque Jesus ele deseja que tenhamos um caráter como o dele. E como cristãos, precisamos viver isso. Por que a gente negligencia? E gostamos de dizer que somos cristãos, mas não queremos ter esse caráter ilibado, como o de Jesus. Como vocês veem? Silvio. Bom, eu vejo que isso aí faz parte de um princípio mau que está em nós, que a gente conhece. O livro de Gálatas até nos ensina como o princípio da carne, que milita, que luta contra aquilo que o Espírito quer realizar em nós. Né? O Espírito de Deus ele propõe a mudar a nossa natureza, e essa mudança de natureza ela consiste exatamente em não sermos controlados pelos nossos desejos. E é uma luta ferrenha. Só que o jeitinho chamado brasileiro, ele demonstra com muita clareza exatamente as pessoas dando vazão aos seus desejos em detrimento daquilo que o padrão de moralidade de Deus exige de nós. Independente de ser de Deus. Né? A gente tem outras sociedades que não servem a Deus, mas têm um padrão moral. Aliás, o código da moralidade é algo inerente ao ser humano, seja ele um esquimó, seja ele um índio lá no meio da Amazônia, seja ele um africano. Todo ser humano tem um código de moralidade dentro dele. E ele, em qualquer sociedade, é louvável você obedecer os pais, você preservar a vida, amar. Então, quando alguém burla essas regras para um interesse próprio, em qualquer lugar do planeta, isso é uma conduta indesejável gerada por aquele princípio mau que está dentro do homem, que é o desejo de fazer a sua própria vontade. E eu fico até pensando, Silvio, o jeitinho brasileiro. A mentira tem sido essa base que tem sustentado esse jeitinho brasileiro? Porque quando você acaba burlando uma coisa, você está mentindo. Com certeza. De uma forma implícita. E as mentiras que são históricas no Brasil, e o Brasil fez dessas mentiras uma grande piada, né? Então, nós temos essa característica. O brasileiro faz de tudo uma piada. Tem um lado muito bom, mas tem um lado muito ruim, porque a gente acaba minimizando, né, o mal, minimizando a maldade, o pecado. E na nossa cultura nós somos muito coniventes com o mal. Muito, muito coniventes, muito... não, esqueci a palavra aqui, mas falta um compromisso, falta uma firmeza, falta de nós assim, uma postura, ser exigente com as coisas. Né? Isso que você falou do caráter de Cristo, porque culturalmente nós temos uma dificuldade tremenda de ter compromisso. Então, quando a gente aceita Jesus, essa dificuldade passa também para compromisso com o próprio Jesus, compromisso com a igreja. Né? A gente pode dar uma escapada dos compromissos, uma contornada e tudo mais. Na nossa igreja, na nossa cultura é aceitável, então na nossa religiosidade passa a ser aceitável. Você pega aquilo e traz para dentro da sua vida mesmo. Com certeza. Dentro da própria igreja. Né? Eu fiquei pensando, na área do direito, tem alguns casos que o jeitinho brasileiro, a própria conduta, acabaram virando normas? Tem muitos casos em que a conduta virou norma. E
o que é interessante é que o direito ele segue a sociedade, né? Onde está a sociedade está o direito. Tem até um ditado jurídico nesse sentido. E o direito está sempre seguindo atrás dos fatos. Vem os fatos, vem as situações, e depois o direito vem regulando. Mas é interessante, eu lembro de exemplos aqui de coisas tipicamente brasileiras, por exemplo, cheque. Cheque é uma ordem de pagamento à vista. Se você pegar o seu talão de cheque, está escrito lá que é uma ordem de pagamento à vista. Isso não pode ser descaracterizado, mas o brasileiro, nas suas negociações, começou a pedir um prazinho, né? Entra com o meu cheque daqui a 15 dias, daqui a 30 dias. Alguém já fez isso aqui, gente, na plateia? Nós acabamos institucionalizando o chamado cheque pré-datado, que o conceito seria mais adequado ser chamado de cheque pós-datado, porque você coloca uma data posterior e ele seria uma ordem de pagamento à vista. Então, é apenas um dos exemplos. Outro que talvez seja muito comum as pessoas lembrarem também é a adoção, né? Já viram que no Brasil as pessoas adotam assim, nasce a pessoa, a mãe não quer o filho, ela dá o filho para outra pessoa vai lá no cartório e registra no nome dela. Não, que isso, errado, né? Isso é crime, isso é uma conduta criminosa. Criminosa, é tipificada no Código Penal, é crime, não pode ser feita adoção assim. Tem todo um procedimento, uma lei, um estudo que acompanha o processo de adoção. Mas o Brasil, e essa adoção foi até tipificada, é até chamada pela doutrina como adoção à brasileira, né? Porque cria uma série de complicações, porque quando se descobre isso, às vezes a pessoa já está adulta, já criou uma paternidade ou uma maternidade socioafetiva que é complicado de se desfazer. Já tem um vínculo familiar constituído. E eu tenho uma outra aqui que eu fiquei pensando. A união estável. Não foi um jeitinho brasileiro também? Que foi reconhecido, senhor? Bom, a união estável é também reconhecida no Brasil, mas nós não podemos dizer que ela é tipicamente brasileira, porque a união estável ela é reconhecida em outros ordenamentos, em outras legislações, né, até antes do Brasil. E também a questão do casamento, o casamento que a gente conhece como legal, feito em cartório, ele foi uma transformação que a lei foi impondo, né? E nós adotamos isso como institucional hoje, né? E pregamos que é assim, mas a gente percebe na legislação brasileira uma aproximação da união estável ao estado de casamento. Tanto que na Constituição Federal de 1988, a união estável ela foi reconhecida, né, como entidade familiar, e hoje uma pessoa, por exemplo, que tem uma união estável, aplica-se a ela o mesmo regime de casamento de alguém que é casado no regime da comunhão, no regime legal, né, da comunhão parcial de bens.